noite. Boa noite. A gente sempre pede no início, né, dos momentos de estudo, que a espiritualidade amiga nos intua, para que a gente tire das lições do Mestre, né, diretrizes para a nossa vida cotidiana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse capítulo 19, né, do livro aí, Jesus no Lar, intitulado A Receita da Felicidade. Quando a gente vê esse título, né, A Receita da Felicidade, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi uma história que a gente ouviu há uns tempos atrás, que era chamada O Segredo da Felicidade. Assim, né, como crianças espirituais, que muitas vezes ainda somos, porque ainda estamos trilhando muito ainda na fase do concreto. Né? Muitas vezes a gente oscila muito mais entre as relações do mundo material do que do campo espiritual que a gente tanto almeja. Então, como crianças espirituais que somos, essas histórias sempre nos chamam a atenção. E essa história, O Segredo da Felicidade, contava mais ou menos assim, que um determinado senhor, né, que tinha os seus filhos, ele pega o seu filho caçula e, diante de todo o contexto da vida do filho, querendo dar uma diretriz para a vida do filho, ele envia o filho até o sábio mais sábio de todo o reino. E esse filho viaja com sua comitiva durante uns 40 dias pelo deserto afora, até chegar naquele grande palácio. Quando ele chega ali, né, vinha um movimento enorme, tanto de ambulantes, como de peregrinos, de pessoas pedintes, de outros dos mais diversos interesses. E no meio daquele tumulto, ele vislumbra, naquele grande salão do palácio, o sábio. Não tinha dúvida que aquele era o sábio. E ele se dirige ao sábio, que muito atribulado, tentando acolher a todos que ali chegavam, o pergunta: a que vens, meu filho? E ele logo conta: viajei durante 40 dias no deserto, a pedido do meu pai, para descobrir o segredo da felicidade. E o sábio falou assim: olha, você vê que agora eu estou muito apertado, tem muitas pessoas para atender, mas vamos fazer o seguinte, dá uma volta pelo meu palácio, conhece as minhas dependências, porque nada melhor do que a gente, para acreditar naquilo que a gente ouve, do que a gente conhecer melhor a casa, né, que habita aquele que nos fala. E o rapaz falou assim, achou meio estranho, mas se dispôs a ir. Quando ele já estava saindo para conhecer aquele palácio, o sábio o chama e falou assim: não, mas você vai com essa colherzinha na mão, e colocou na mão dele uma colher. E naquela colher ele pingou 2 gotinhas de óleo. Leva essa colher com essas 2 gotinhas de óleo. Observa tudo que tem no meu palácio. Tente me conhecer a partir daquilo que vê. E na volta, quando voltar aqui com a sua colher, com as suas 2 gotinhas de óleo, eu te conto o segredo da felicidade. E lá foi o rapaz, meio desacreditado no início, mas quando ele começou a vislumbrar a beleza daquele palácio, né, quando ele começou a verificar aquilo tudo, ele logo começou assim: não, tem muita coisa para ver. Mas ele lembrou que ele tinha 2 gotinhas de óleo para tomar conta e que só ia saber o segredo se chegasse com as 2 colherzinhas. Para não perder a resposta final, ele falou assim: ó, vou focar nas minhas 2 gotas de óleo. E assim ele caminhou durante as 2 horas que o sábio tinha pedido, toda aquela extensão, com um guia levando para ali e acolá. Subiu, desceu escadas, foi para jardins e tudo mais. Depois de 2 horas, tá ele de volta feliz, porque as 2 gotinhas de óleo, gente, estavam lá, serenas na colher. Na hora que o sábio olhou aquilo, ele virou e falou assim: e aí, conseguiu me conhecer um pouco a partir do que viu? E ele ficou achando meio estranho. Como o sábio percebeu que tinha algo errado, perguntou assim: o que você achou dos quadros que eu tenho ao longo dos corredores? E ele não sabia de dizer de quadro nenhum. Ele sabia que tinha quadros. E ele falou assim: e aqueles jardins? Você consegue
conseguiu entrar naquele jardim de rosas. E o orquidário, você viu como é? Passou pelo labirinto de ervas. E ele meio que disse, constrangido, ele sabia que tinha passado, mas ele não tinha prestado atenção em nada. No final, o sábio ainda pergunta assim, e a minha biblioteca? Viu quantos pergaminhos estão ali? Quanto conhecimento registrado da humanidade está colocado? Esse ele não tinha nem notícia, gente. Aí ele resolveu admitir. Falou assim, olha, eu estava tão preocupado com as 2 gotinhas de óleo para saber, né, o segredo da felicidade, que eu até achei que eu ia olhar, mas quando eu lembrei das gotinhas que estavam caindo, o meu foco foi nelas. O sábio falou assim, então você não me conheceu. Como vai acreditar naquilo que eu digo? Vamos fazer o seguinte, faz de novo esse passeio. O salão ainda está cheio mesmo, ainda vai demorar muito. Faça um lanche e vai novamente para o passeio. Você e suas gotinhas de óleo. E dessa vez ele lanchou e foi feliz. Ele vislumbrou tudo, gente. A beleza dos quadros, o cuidado com os jardins, a tapeçaria, todo o mobiliário, a biblioteca era assim, uma coisa indescritível naquela época. De tantas coleções de pergaminhos que ali tinha, ele até abriu alguns pergaminhos. Dessa vez, 2 horas, gente, foi pouco. Ele queria ter ficado muito mais em cada lugar, mas já que tinha uma meta, depois de 2 horas ele volta ao salão. Aí o sábio, assim que ele chegou, olha para ele a colherzinha e falou assim, cadê as 2 gotinhas de óleo? E ele ficou meio frustrado, afinal ele voltou pronto para contar tudo que ele tinha visto. E aquele sábio falou assim, olha, você acaba de descobrir o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é exatamente isso. A gente dá conta de vislumbrar todas as belezas do mundo, mas sem perder de vista a nossa atenção, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso foco de trabalho. E quando a gente ouviu essa história, a gente ficou pensando assim, olha, o segredo da felicidade é esse. À luz da doutrina, né, quando a gente vai pensando em como que a gente não perde todas as belezas desse mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, mas que tem uma natureza tão ampla, né, tão rica. Afinal, não é a natureza, o livro onde está gravado toda a lei divina, né, ele não reflete toda a lei divina? Mas como que a gente dá conta de aproveitar tudo isso sem perder de vista a nossa tarefa? Porque sabemos que hoje estamos todos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações com um objetivo em comum, cada um de nós. A gente pode achar que veio aqui para melhorar o ambiente da nossa família, para ajudar algum filho, né? Ou para ser ajudado por alguém que é aquele que nos orienta. A gente pode achar que veio aqui consertar um pai, a mãe, ou um companheiro ou companheira. Mas no fundo, cada um de nós, né, nesse campo de busca do seu processo evolutivo, estamos aqui hoje com a mesma finalidade. Cada um de nós está aqui hoje para se melhorar. A nossa tarefa hoje, encarnados nesse planeta de provas e expiações, é de nos tornarmos melhores. Melhores a cada dia. Que seja um pouquinho, hoje melhor do que ontem. Mas a gente está aqui para caminhar no nosso processo evolutivo. A espiritualidade já nos diz, né, que na verdade a gente não regride na nossa evolução. A gente pode ficar muitas vezes igual a olho empacada, sem querer sair do lugar no momento. Mas a gente vai sair. Porque todos nós estamos fadados, né, a chegar à perfeição. Porque fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E quando a gente pensa nessas nossas imperfeições, na verdade, essas nossas imperfeições, elas têm data de validade. Já pensaram nisso? Todas as nossas imperfeições vão vencer e vão acabar, e o prazo delas vai extinguir. E a gente, diante desse contexto que a gente vive, de todo
da nossa mania de viver muito ansiosos com o futuro ou muito deprimidos com as angústias do passado, essa dificuldade que a gente tem tão grande em viver o momento presente, a gente não consegue compreender direito a dimensão do tempo. Porque uma coisa que nos tira, né, como diz o outro, nos tira o sono de hoje para amanhã, que nos tira o eixo, que a gente fala assim, não estou aguentando nem dormir com esse problema. A gente não consegue nem nos perguntar assim, o que seria esse problema daqui a uma semana? Será que ele teria o mesmo tamanho? E daqui a um mês ou um ano, quem dirá daqui a 10 anos? E quando a gente vai pensando nessa perspectiva de temporalidade, a gente vai se apercebendo que as angústias que a gente vive nesse momento, elas são muito insignificantes diante de toda a nossa vida, que a vida é eterna, pois nós somos espíritos imortais. A gente fala muito em imortalidade da alma, mas a gente ainda vive nesse mundo encarnados como se a imortalidade da alma não existisse. A gente se ancora nela para driblar todas as nossas dificuldades e dores. Mas a gente ainda age, comporta nesse mundo como se não fossem espíritos imortais. Por isso que a gente se angustia tanto nos problemas presentes. Por isso que a gente não consegue pensar nesse problema daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, como que ele seria. Quem dirá diante da eternidade da alma? Não é? E é nesse movimento que a gente vai percebendo o que é esse prazo de validade determinado para as nossas imperfeições. É algo que na nossa dimensão temporal ainda é muito difícil da gente perceber. Mas a espiritualidade nos afirma, sim, que vamos evoluir. Estamos fadados a evoluir. Porque quando a gente fala fadado, parece que é alguma coisa para o mal, não é? Mas nesse caso, não, é determinado. Vamos ser melhores. Só que temos que fazer a nossa parte. Porque afinal a gente só colhe aquilo que a gente planta. Não dá para colher o que o outro plantou. Na agricultura da vida, né? A gente bate no pé do vizinho que tem um pé de manga e fala, não, umas mangas aí, eu tenho um pé de limão, vamos trocar. Mas nessa da agricultura da alma não tem jeito. Se a gente plantou limão, a gente só tem como colher limão. Se a gente plantou manga, a gente vai colher manga. Porque o plantio, né, se esse plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. E essa colheita que vai para o nosso processo evolutivo é daquilo que a gente investiu. É das nossas, né, qualidades que a gente foi burilando com o tempo. Que a gente foi transformando naquele diamante lapidado que ajuda a refletir a luz. E assim a gente vai emitindo a nossa luz própria. A gente vai deixando brilhar a nossa luz como Jesus nos convida. Porque Ele nos diz que quem perseverar até o fim não será salvo. Então é nesse movimento, né, que a gente vai pensando sobre esse segredo da felicidade, vendo assim, olha, como que a gente faz então para dar conta de usufruir do que o mundo nos oferece, um mundo ainda de provas e expiações, que tem todas as suas contradições e dicotomias, mas investindo naquela tarefa que é nossa de nos melhorar a cada dia. E aí a lição de hoje vem nos cutucando, porque essa não é o segredo, é a receita. Tudo que a gente quer não é uma receita, que a gente siga passo a passo para chegar naquele final, igual que a gente faz bolo, para ficar aquele bolo bonito, gostoso, né? Quando a gente come alguma coisa gostosa, a gente não fala assim, me dá a receita, mesmo que a gente nunca vai tentar fazer, a gente pede a receita. Só que na hora que a gente pede a receita para Jesus, não dá para fazer igual a gente faz daquele bolo que a gente viu, guarda a receita lá no caderno e nunca vai tentar aquela receita. Nós precisamos de seguir a receita. E se Jesus é esse caminho, a verdade e a vida, Ele tem toda a autoridade necessária para nos trazer uma receita infalível.
E nessa lição ele vem ensinando essa receita infalível para Tadeu. Quando Tadeu pergunta para ele, né, como que seria essa questão da felicidade? Como que ele seria feliz naquele mundo? E Tadeu era um dos seus discípulos, né, que inflamados na discussão, atentos às questões. E Jesus vai fazendo para eles alguma pergunta. Como que ele interpretava a felicidade, né? Como que ele se sentia feliz? O que o outro precisaria de fazer para ele estar feliz? E Jesus, já no finalzinho da lição, nós vamos começar de trás para frente, ele diz assim: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. Ele ensina a Tadeu a regra de ouro, o elemento chave da receita. É como aquele fermento que a gente põe no bolo, que se não colocar o bolo não cresce. Fazer aos outros aquilo que queremos que fosse feito a gente. É esse processo. Essa é a regra de ouro. Está aí essa receita para o encontro da felicidade. E quando a gente vai pensando sobre isso, né, a gente volta lá na lição e vamos lembrando o que Tadeu fala com Jesus. Quando o Cristo pergunta a ele, né, como que ele interpretava a felicidade, ele diz assim: a felicidade é a paz de todos. E Cristo pondera: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Porque quando nos perguntam, né, sobre qualquer termo ligado à doutrina, como a gente está buscando estudar e nos melhorar, a nossa tendência primeiro é de tentar a resposta correta. É assim que a gente faz na escola, não é? Quando a gente vai para as provas, a gente tenta dar a resposta correta, porque a gente não gosta de errar, a gente quer acertar. Mas nem sempre a gente vivencia aquilo que a gente está falando. Então, quando ele faz da paz, Jesus fala assim: olha, eu não duvido que a felicidade esteja na paz de todos. Mas e você? Como você sente? Para você, como que é esse sentimento de felicidade? E Tadeu diz assim: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo que não me despreze as intenções nobres e puras. Vamos lembrar da regra de ouro que Jesus deu para ele, já revertendo? Se Tadeu quer, né, essa compreensão dos outros, ele precisa de exercitar compreender o outro também. Porque eu só posso almejar do outro aquilo que eu também sou capaz de dar. Não é isso? Desejar ao outro o que queria que fosse feito para a gente, é isso. Então, se eu quero ser compreendido, eu tenho que estender a compreensão a todos. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Então, quando a gente quer, né, que as nossas intenções que a gente considera tão nobres e tão puras sejam respeitadas, a gente precisa de respeitar as intenções nobres e puras do outro. E para esse ponto a gente precisa de ter exercitado a compreensão. Porque se a gente não compreende o estágio que o irmão está, a gente pode cair, né, na falácia de achar que a gente é melhor que ele. Que as nossas intenções são mais nobres que a deles. Afinal, nós estamos aqui hoje, sentados, depois de um dia de trabalho, tentando estudar o Evangelho de Jesus. O irmão, às vezes, ainda não chegou nesse ponto. Então, a gente precisa de um cuidado para entender a fase evolutiva de cada um. Nós precisamos de ser indulgentes com todos. Compreender que todos ainda somos imperfeitos e que cada um estagia no seu estágio de compreensão. Não adianta exigir do outro uma compreensão que ele ainda não está pronto. É por isso que Jesus falava assim: não adianta tirar pérola aos porcos.
Não é no sentido que eu não posso dar uma coisa muito preciosa para quem está ali na lama. Não. É de mostrar que aquilo que a gente atira para quem está naquela situação não tem o mesmo valor que tem para a gente. Ele pode fazer daquelas pérolas uma finalidade que não valorize o significado delas. Então, para a gente dar conta, de reconhecer no outro as suas intenções nobres e puras, a gente precisa de reconhecer e compreender o nosso semelhante. E ele continua assim: sei que erro, muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem um sincero propósito de acertar. E nós? Fazemos isso para o nosso irmão? A gente sabe que o irmão erra porque ele é humano e que mesmo assim ele tem, a gente consegue ficar contente com ele em reconhecer nele o sincero propósito de acertar? De acertar aquilo que está no alcance dele, compreender e acertar, não no nosso alcance. Não adianta a gente esperar que na escola, uma criança que está aprendendo as primeiras lições da vida, que ela consiga escrever uma redação completa, com início, meio e fim, se ela ainda está aprendendo, como diz o outro, beabá. Se ela ainda está montando palavras. Não é assim? Não adianta esperar dela, algo muito mais que ela ainda não teve o aprendizado suficiente. E para a gente dar conta, de conviver com o nosso irmão e ainda ficar feliz com o esforço dele em acertar, nós temos que ter uma compreensão muito grande de que ponto que ele está. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. E nós? Os nossos semelhantes podem confiar em nós, de fato? Eles podem ver em nós essa justa consideração do valor deles? Eles podem identificar isso na gente, em face da elevação que a gente vê no nosso irmão, na tentativa sincera de se melhorar. Porque nós costumamos ser muito cruéis quando a gente tenta julgar o nosso irmão. Apesar de Jesus nos advertido, não julgueis, aquele nosso homem velho está o tempo todo tentando julgar alguém. A gente precisa de julgar situações. A gente precisa de diferenciar o certo do errado. É assim que a gente constitui os valores morais. Mas as pessoas não. Mas a nossa tentativa muitas vezes é de julgar o outro. Porque quando a gente coloca a culpa no outro, é como se a gente se eximisse da responsabilidade daquela situação. Eu estou transferindo, é do outro, não é meu mais. Então, em cada situação, muito mais do que a gente apontar culpados, a gente precisa de olhar a situação em si, de tirar o foco disso. Porque o nosso caminho é esse. A gente só é juiz de nós mesmos. Do outro, a gente não tem condições nenhuma para fazer isso. Se até em relação a nós, quem faz o julgamento somos nós mesmos. Se o Cristo não faz isso por nós, se o Pai não faz isso por nós, que tem todo o conhecimento e regem já, são regidos pela lei divina, quem dirá nós que ainda somos tão imperfeitos para nos colocar no lugar de juiz de alguém? E Tadeu continua: suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Nós respeitamos todos, para que cada um trabalhe na sua própria evolução sem impedimento. A gente tem conseguido fazer isso? Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse.
nós esquecemos da maledicência do outro? Quando a gente pensa no outro, a gente se esquiva de olhar, né, aquilo que não está muito bom nele, daqueles comentáriozinhos, pequenos comentários maldosos, as fofocas, né? Aquilo que a gente acha que não tem nem muito valor. Mas estamos nos eximindo disso em relação ao próximo? Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Será que a gente não pensa que o outro também almeja isso? Ele almeja, né, viver num mundo mais equilibrado, onde a gente o trate de acordo com o anseio honesto dele, com as expectativas também que ele traz. A indiferença e a calúnia doem no coração. A indiferença e a calúnia também doem no coração do nosso irmão. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. Todos nós cremos nisso. A bem da verdade, não são os espíritos que nos dirigem, porque os nossos pensamentos os chamam, né? E os atraem. Nossos desejos são, nossos pensamentos os atraem, não é isso? Que a espiritualidade fala pra gente? Não é só com nós, é com o nosso irmão também. Somos grandes imãs. Vivemos nesse mundo de provas e expiações, regidos o tempo todo pela sintonia e pela afinidade. O tempo todo estamos aqui nesse processo. É por isso que tem um dia que a gente está muito equilibrado. Como diz o outro, a gente acorda de bem com a vida. Nada que acontece no dia nos atrapalha. Mas o dia que a gente acorda, como diz o outro, com o ovo virado, acabou. Não tem jeito. Porque tem a ver com os nossos pensamentos. Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida que o pensamento é onda eletromagnética. Se ela é onda, ela está colocada aqui no ar o tempo inteiro. Vejamos ela com os olhos físicos ou não. Muitos de nós aqui devem estar com o celular aqui, não tá? Não estamos consultando, não estamos olhando, porque a gente tem um compromisso com a casa espírita. Mas na hora que a gente sair daqui e pegar o celular, as mensagens chegaram. A onda estava aí colocada, estava no ar. Se a gente pegar aqueles famosos radinhos de pilha antigos e ligarmos aqui, sintonizarmos, ele vai pegar as rádios, não vão? Porque as ondas estão aqui colocadas. Então o nosso pensamento, por mais que a gente não enxergue, nesse momento estão aqui todas as ondas dos nossos pensamentos. Tanto encarnados como os desencarnados. São ondas demais nesse espaço. E eles são elétrico. Elétrico é algo que conduz uma vibração, uma energia. Se é um pensamento positivo, está conduzindo um positivo, mas se é negativo, e é magnético. O magnético é o imã que a gente brinca lá como criança de ficar atraindo pregos, parafusos e outros metais. Só que no magnetismo da física, os opostos se atraem, polo norte e polo sul. No magnetismo da vida, são os semelhantes que se atraem. Então, se o nosso pensamento, a onda que a gente emitiu é de um pensamento negativo, a gente vai se conectar com espíritos que estão sofrendo também. Se o nosso pensamento é positivo, a gente se conecta com espíritos que estão mais acolhidos. Por isso que quando a gente acorda bem, o dia tende a ficar bem. E o contrário também acontece. E nesse sentido, né, ele ainda continua dizendo assim: a impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. A impiedade também é um fel para nosso irmão, independente do grau evolutivo que ele esteja.
Se sentir traído é sofrido para todos. A maldade é esse fantasma de dor para todos nós, independente da nossa condição espiritual. E toda vez que nos encontrar, estejamos no patamar que estivermos, vamos sofrer em relação a isso. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e contemporâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Se queremos que os outros nos olhem, muito para além do olho físico, mas com o olho espiritual, com o alcance das nossas potencialidades divinas, a gente precisa de olhar assim também para o outro. Muito mais que a aparência, a gente precisa de olhar para ele, enxergando nele aquele diamante que está sendo lapidado, aquela luzinha que ele vai emitindo da sua candeia. A gente precisa de ver o irmão também assim. Olha que ele fala assim, venturoso se os meus parentes. Por quê? A gente sabe que é no lar, onde nós temos grande parte das nossas provações. São aqueles que mais convivem muitas vezes com a gente. Por mais que às vezes fiquemos muito tempo no trabalho, mas ainda ficamos muito tempo no lar. Por mais que muitas vezes tentemos fugir deles, pelas dificuldades que ele traz. Mas é aí que nós temos os nossos grandes desafios de convivência. E se a gente está aqui para nos melhorar a cada dia, a gente não vai conseguir mais, a gente já sabe disso enquanto humanidade, que a gente não vai evoluir isolado numa caverna. Ou em algum cômodo secreto, ou construção secreta, que coloque ali as maiores belezas. Como que a gente faz em relação a isso? Então a gente precisa de ir pensando nisso. É na convivência. Não dá para a gente aprender a ser paciente sem passar por provas que não exijam paciência. Não dá para a gente aprender a ser tolerante sem passar por provas que nos exijam tolerância. É por isso que às vezes a gente brinca e diz assim, cuidado com o que mete, não é? Porque a gente já tem uma clareza. E a oração da serenidade, ela nos diz muito sobre isso. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Dai-me coragem para modificar aquelas que posso. E dai-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque a vida nos convida a isso o tempo inteiro. Buscar a serenidade para passar pelas atribulações que a gente vivencia aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas tendo também muita coragem de fazer a nossa parte. Como diz, não adianta falar depois de uma prova assim, Deus me ajude e esperar que Deus faça a prova por nós. Não é isso? A parte do estudo, a parte ali, ela é nossa. Porque a gente só colhe aquilo que a gente plantou. Não adianta pedir para Deus ou para nenhum espírito superior plantar por nós. Ou esperar que a gente vai trilhar na colheita do próximo. A colheita é nossa. E não adianta a gente ficar também naquela justificativa que, como ainda somos muito imperfeitos, não temos condições ainda de sermos discípulos de Jesus. Não temos condições ainda de divulgar a boa nova, porque temos. Todos nós temos. E às vezes a gente acha que não tem condições porque a gente não gosta de falar em público, porque tem dificuldade. Mas a gente fala, prega a boa nova, é falando, gente? Não. Jesus não pregou a boa nova falando. Ele pregou a boa nova fazendo. Como as pessoas não entendiam muito bem o que ele fazia, ele explicava o que ele estava fazendo. A gente ensina muito mais com o exemplo
do que com aquilo que a gente sai falando de palavras bonitas por aí. Então a gente precisa de pregar a boa nova a todo momento. Porque quando a gente vai dando conta de compreender o nosso irmão, de não julgá-lo, de entender o ponto que ele está e que ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento, quando a gente o respeita, quando a gente é fiel a ele, quando a gente vai fazendo todo esse processo, estamos pregando a boa nova. Estamos mostrando na prática aquilo que Jesus nos ensinou. A gente está buscando ser melhores. A gente está cumprindo o nosso objetivo, que é ser um pouquinho melhor a cada dia. Tem dia que a gente vai vacilar? Tem. Somos imperfeitos ainda. Mas se a gente persevera, se a gente tem a disciplina suficiente, a gente reconstrói esse caminho. E a gente reconhece onde errou. E muito mais do que reconhecer, a gente faz aquele processo que é da reparação. A gente repara o erro. A gente busca esse movimento no processo. É assim que a gente vai construindo as nossas relações na família. Então a gente tem que nos perguntar o tempo todo se a cada coisa que o nosso irmão nos faz, no convívio ali cotidiano do lar, se a cada aquilo que nos incomoda tanto, se a gente retribui para ele como a gente gostaria que ele retribuísse para nós. É a regra de ouro. É a receita da felicidade, é essa. Emmanuel fala com a gente, né, que na verdade o outro é um espelho nosso. Que todo bem que a gente vê no outro é porque na verdade esse bem está em nós. Mas toda maledicência que a gente vê no outro é porque ela também está em nós. Porque aquilo que nos incomoda tanto no outro, né, em palavra popular, a gente pode dizer assim, das duas uma. Ou é algo que a gente está tentando vencer, um mau hábito que a gente está tentando suprimir do nosso cotidiano, e na hora que o irmão faz, ele nos lembra da nossa luta diária, e isso cutuca tanto a gente, ou é algo que a gente venceu há pouco tempo. E a memória ao ver o irmão fazer ainda incomoda tanto a gente. A gente costuma lembrar, por exemplo, dos crimes hediondos que a gente ainda vê nesse plano de provas e expiações. Eles nos sensibilizam, eles mexem com a gente. É lógico que ele nos atinge. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes essas questões não te tiram do seu eixo de equilíbrio, como tira, por exemplo, um irmão que está na sua casa que às vezes bateu uma porta enquanto estava discutindo com você? O controle que você tem que ter naquele momento é muito maior diante daquele crime hediondo. A gente ficou indignado, mas ele não tirou da gente do equilíbrio. Porque provavelmente aquele crime hediondo é algo que a gente não venceu nessa ou na encarnação. Nós já vencemos há um pouquinho mais de tempo. Então ela não cutuca tanto o nosso homem velho, já está no esquecimento. Mas aquele grito, aquela forma de bater a porta, essa nos cutuca por quê? Porque isso a gente ainda faz. Ou isso a gente está lutando para não fazer mais. Isso mexe com aquilo que está espelhado em nós mesmos. Quando a gente começa a ver no outro, né, no irmão de caminhada, esse espelho de nós mesmos, nós vamos construindo referências mais sólidas para investir na gente mesmo, no nosso processo evolutivo. Isso vai nos dando elementos para fazer aquela lista de reforma das coisas que a gente precisa de reformar em nós, que a gente fala tanto da reforma íntima. A gente não fala do conhece-te a ti mesmo? A gente precisa de conhecer a nós mesmos e o irmão que está com a gente nessa caminhada, ele nos permite isso. Então, tudo aquilo que nos incomodar muito no outro, a gente tem que colocar lá na nossa lista, para a gente saber como que a gente está lidando com aquele ponto
O que a gente tem que fortalecer ou o que a gente tem que começar às vezes a fazer. A gente tem que sair desse papel muitas vezes que a gente nos coloca, que somos vítimas dos nossos irmãos. Que estamos sofrendo hoje porque o nosso irmão fez isso ou aquilo. Que não estamos felizes hoje porque o nosso irmão não chegou a esse ou aquele ponto. Quando a gente coloca a expectativa no outro, a gente está tentando controlar o plantio e a colheita do outro. E se a gente está focado no outro, a gente não tem tempo nem para fazer o plantio da gente, muito menos para colher aquilo que a gente anda plantando de bom. Na hora que a gente lembrar de colher, já apodreceu no pé. Não é assim? Se passar do ponto a colheita? Então a gente precisa de estar atento aos elementos que vão nos permitir, né, a investir nessa construção. Nessa lista que a gente precisa de reformar dentro de nós mesmos. E reforma não é assim? Toda vez que a gente tenta fazer uma reforma em uma casa, a gente tem uma lista enorme. Ela é sempre maior do que a verba financeira. E por mais que a gente faça uma seleção e elenque as prioridades, e comece a executar, na hora que você chega ali na lista da prioridade que dava no início o dinheiro, no final já não dá mais, porque aparecem tantos imprevistos pelo caminho. E no nosso processo de reforma íntima também é assim. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Por isso que Madre Teresa fala assim com a gente: quer promover a paz mundial? Volta para casa e ama sua família. Ela está falando assim, começa de onde é possível você começar. Como que você vai trazer a paz do mundo se você não instaurou a paz nem em casa? E como que a gente instaura a paz em casa se a gente não tiver instaurado a paz dentro de nós mesmos? Então a gente precisa de entender o movimento na natureza. Na natureza, nada dá saltos. Os processos são processos evolutivos. Tudo é um processo. Quando a gente ouve, né, a transformação dos animais, dos répteis, até chegar nos mamíferos, quando você vê todo aquele processo ali, é um processo longo, de milênios, gente. Por que a gente acha que a gente vai dormir hoje de um jeito e vai acordar amanhã quase como um espírito puro? Ou nem espírito puro, mas que a gente vai acordar numa posição de Chico Xavier, iluminados. A gente precisa de ter esse cuidado, porque são processos. Aí a gente tem que lembrar da reforma. Reformar é começar pela parte mais importante e essencial. E às vezes são coisas pequenininhas, porque essas a gente tem como investir nelas e bancar. Então a gente tem que começar fazendo aquilo que a gente dá conta hoje de bancar, com os nossos conhecimentos, com os nossos estudos, com o nosso esforço no bem, com o nosso processo de autoevangelização. Porque a espiritualidade, ela nos fala que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Então o nosso caminho é essa caridade. E a caridade, que é esse amor em ação, ela nos recomenda os 3 passos: indulgência, benevolência e perdão. Indulgência é essa compreensão da imperfeição do outro. Para ser caridoso com o outro, a gente precisa de compreender que ele é um espírito perfeito. Benevolência é a gente saber que, apesar de todas as imperfeições que ele tem, a gente ainda precisa de desejar o bem para ele. E perdão é esse sentimento que a gente muitas vezes tem que desenvolver quando a gente acha que o outro fez aquilo para nos ofender, para nos magoar. Aí a gente precisa de exercitar esse perdão. É por isso, né, que Gandhi, quando foi perguntado se ele teve que perdoar muitas pessoas ao longo da vida, ele admirou a todos que o ouviam naquele momento ao dizer que ele nunca tinha perdoado ninguém na vida dele. E foi aquela troca de olhares. Como assim, Gandhi?
Não perdoou ninguém? Até que alguém, né, teve a coragem de perguntar. Deve ter sido algum espírito que soprou nele, perguntinha. Como assim, Gandhi? Você não perdoou ninguém da sua vida? E ele responde: eu nunca precisei de perdoar alguém porque eu nunca me senti ofendido por ninguém. Ele compreendia o irmão. Ele sabia do teor do irmão dele. Ele não criou expectativas em relação ao outro. Mas como a gente ainda não está na posição do Gandhi, a gente ainda tem que exercitar o perdão. Não é assim? E assim a gente vai aprendendo a essa caridade. E se caridade é esse amor em ação, e além do amar ao próximo, Jesus nos convidou a amar a nós mesmos, a gente precisa de ser caridoso com a gente também. A gente precisa de ser indulgente com as nossas imperfeições. A gente precisa de ser benevolente com aquilo que a gente faz pra gente. Com as escolhas que a gente faz nessa vida. Elas são de fato para o nosso bem. E a gente ainda precisa de desenvolver o auto-perdão. Porque a gente ainda não está naquele estágio que a gente gostaria de estar num Chico Xavier. Não é? A gente ainda tem imperfeição demais. Então a gente precisa de exercitar esse auto-perdão com a gente mesmo. Não aquele auto-perdão que vai nos colocar numa situação que a gente não reage mais às coisas e se conforma com os erros. Mas daquele que reconhece os seus erros. Né? Naquele que quer reparar os seus erros. É esse processo que a gente precisa. E como diz Jesus, assim a gente estará amando, né, a Deus também em toda a sua extensão, ao amar o próximo e a nós mesmos. Então é nesse desenvolvimento que a gente precisa de pensar o tempo todo que a gente tem que empregar a famosa regra de ouro. É a receita da felicidade. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. E nessas reflexões a gente precisa de revisitar o nosso dia a dia. A cada dia. Se a gente for parar para pensar hoje, né? O que nos fez feliz hoje, no dia de hoje? O que a gente gostaria de ter acontecido para a gente nos sentir feliz hoje? Se nesse acontecimento, em algum momento, está a presença do outro, a gente tem que nos perguntar o tempo todo: e o que eu fiz por ele? Eu retribuí como eu gostaria que tivesse sido feito comigo? Eu acolhi o outro como eu tenho a expectativa de ser? A gente precisa de trabalhar nisso o tempo inteiro. Porque senão a gente não consegue sair dessa situação de compreensão que já lá naquela época, né, Tadeu falava. E ele ainda continuava assim, olha: acima de tudo, Senhor, estaria extremamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo Código do Bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Se a lei divina está gravada em nossa consciência, ela não está gravada só na minha consciência. Ela está gravada na consciência de cada um de vocês, de cada um dos nossos irmãos. E quando a gente está com essa sensação de consciência tranquila, é porque a gente está seguindo a lei divina. E se a gente pode ter momentos assim, o nosso irmão também tem momentos assim. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Todos os nossos irmãos também querem, gente, serem compreendidos, respeitados e estimados pelos outros.
Essa é uma necessidade nossa humana, básica. É uma ânsia do nosso espírito imortal. Assim como nós queremos isso, o nosso irmão também deseja o mesmo. É por isso que no final Jesus o diz, a regrinha de ouro. É esse convite que a gente precisa nos perguntar a cada dia. O que estamos fazendo no nosso dia a dia com aqueles que transitam conosco por esse caminho para encontrarmos de fato essa receita de felicidade? Para a gente colocar os ingredientes certos, na dosagem certa. Para que a gente tenha aquele fermento da vida. Esse é o convite que Jesus traz para a gente. E a gente deixa aqui essas reflexões, para cutucar um pouquinho aí o nosso dia a dia. A gente agradece aí a oportunidade, tá? Boa noite a todos. Essa música que a gente vai cantar agora chama-se Obrigado, e ela foi composta pela fundadora do coral. Agora está no plano espiritual nos acompanhando aí, há uns 10 anos mais ou menos. Aqui a acústica da casa é muito boa. A gente já veio há muitos anos atrás. A gente calcula uns 15 anos mais ou menos. É logo ali. Primeiro que veio. Deixa eu ver. Onde houver ofensa, que eu leve
Essa música fala que a felicidade está dentro de nós. Navego nas águas do tempo, esperando o momento de um dia voltar. Nas terras da felicidade, uma linda cidade onde a lei é amar. Naveguei por aí, tantos povos, terras conheci, no afã de encontrar um refúgio de paz pra morar. Nos vendavais, como a bravo sempre me assustei, os votos vai ilusão, tantas vezes bendito ancorei. Um dia no escuro da noite, gritando estrelas no além, avisto o farol da verdade, luz que me fez ver tão bem. O segredo é navegar na rota do seu próprio ser, e ver que a tal felicidade está dentro de você. Navego nas águas do tempo, esperando o momento de um dia voltar. Nas terras da felicidade, uma linda cidade onde a lei é amar. Naveguei por aí, tantos povos, terras conheci, no afã de encontrar um refúgio de paz pra morar. Nos vendavais, como a bravo sempre me assustei, nos votos vai ilusão, tantas vezes bendito ancorei. Um dia no escuro da noite, gritando estrelas no além, avisto o farol da verdade, luz que me fez ver tão bem. O segredo é navegar na rota do seu próprio ser, e ver que a tal felicidade está dentro de você. Navego nas águas do tempo, esperando o momento de um dia voltar. Agora, chama-se Passageiro Circular, fala das nossas idas e vindas, nossas várias vidas. E aí também no Pantuza, que ele tem um tema bem espírita mesmo, das músicas, apesar que tem outras músicas também que são temas gerais. Mas a maioria das músicas que a gente canta dele são todas nessa levada de tema aí. Então isso nós vamos viajar com vocês agora. Oh
cuidado para não infringir a lei. Lembre-se de usar a experiência, é bom consultar a consciência. Lembre-se do que você prometeu quando ao sair pra viajar. Tudo programado aconteceu, agora é só saber aproveitar. No trem da vida, sou passageiro secular. São tantas vidas divinas, há por quanto tempo ainda eu terei que viajar. De roupa nova, a cada vez que eu embarcar. A mala cheia de bagagem, transitar outras viagens, esse eterno imigrar. Quando você for desembarcar, sua bagagem não terá que apresentar. Se muito amor é que se tem, você poderá mudar de trem. Se você porém não muito amor, não é hora de desanimar. Peça ao grande mestre condutor e vamos novamente embarcar. No trem da vida, sou passageiro secular. São tantas idas e vindas, há por quanto tempo ainda eu terei de viajar. De roupa nova, a cada vez que eu embarcar. A mala cheia de bagagem, transitar de outras viagens, esse eterno imigrar. Regional de Minas. Inclusive a gente canta música do Rubinho do Vale, música do Wilson Dias, música do Tal Brasil, inclusive que abriu um leque maravilhoso pra gente, ele já está no plano espiritual também. E por último nós estamos com a música aí no gatilho do Bilora. Tudo é violino, vocês perceberam, né? Então aí agora vamos cantar a música do Panduza ainda. Não vamos tirar o pé do chão, né? Vamos ficar aqui. E a escola bendita falando do planeta Terra, que é essa escola maravilhosa que é o planeta Terra. 20. Acontecer, pra que
entorpecer. Pra que quem se lamenta, viemos aqui pra aprender. Há de curtir a vida, dádiva do Criador. Se desejar um mundo bem melhor, seja então um construtor. Há de cumprir a vida, dado é o tempo rei. Nascer, viver, morrer e renascer, de obediência sempre é a lei. Há de curtir a vida, dádiva do Criador. Se desejar um mundo bem melhor, seja então um construtor. Há de cumprir a vida, dado é o tempo rei. Nascer, viver, morrer e renascer, progredir sempre é a lei. Nascer, viver, morrer e renascer, progredir sempre é a lei. Fala da criação, né? Da nossa criação. Deus criou o universo, criou tudo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Originariamente somos chamas da mesma luz maior que o universo criou. Transcende a vida e era tão distante. Esse astro cintilante envolve, aquece a tudo com amor. Porque brilho tão forte nunca apaga, eterno e abraça infinito fulgor. O amor é que alimenta a luz maior, inteligência, amor, causa primária que se chama Deus. Porém o homem não se convenceu que é chamar de Deus. Nasceu para brilhar e reluzir, deixou ofuscar o brilho interior, em bem assinador, no caos da escuridão. Há de vir o tempo, então se lembrará da imagem de quem o concebeu. Uma nova era, cheia de esplendor, o homem vai refletir a luz de Deus.
sabe, né? Então vamos junto. Quanta luz.